Estamos de volta com o programa Vida Cristã em Debate. E nós terminamos no primeiro bloco com a pergunta que eu fiz para o pastor Ricardo, né? Se a Bíblia cita personagens bíblicos, né? Que tiveram problemas emocionais, depressão, pânico, né? E eu quero ouvir o pastor agora sobre esses personagens. Bom, eu acho que o mais fácil de lembrar é Elias. A Bíblia diz que Elias chega ao ponto de pedir a morte. Porque é muito importante as pessoas que estão nos ouvindo, assistindo, estão nos acompanhando, entendam que há vários níveis de depressão. Às vezes tem gente que acha que depressivo é aquele que eu estou querendo morrer e eu quero acabar com a minha vida. Não é bem isso, né? A depressão nunca começa nesse nível. Isso aí é um nível mais profundo. E a Bíblia fala que Elias chegou nesse ponto, de fugir e falar, olha, não quero mais minha vida. Eu não quero mais. E, na verdade, Elias relata o que é o nosso dia a dia. Quem aqui nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em chutar o balde? Quem nunca pensou, falou, sabe o negócio, eu vou acabar com essa vida. Quem aqui nunca pensou em mudar? Falou, eu vou mudar de cidade, vou mudar de família, vou mudar de igreja, vou mudar de país. Por quê? Porque às vezes ele está num momento depressivo. Não é verdade, pastor? E é interessante que quando você cita o Elias, você percebe que ele ficou frustrado. O que aconteceu com Elias foi uma frustração. Logo depois de uma grande vitória. Então, ele teve uma vitória contra os profetas de Baal, ele enfrentou o inimigo, ele demonstrou uma fé poderosa em Deus, mas diante da adversidade, fugindo da rainha Jezabel, ele, nessa frustração que ele teve, provavelmente ele esperava talvez uma reação do povo, né? Uma reação favorável àquele momento em que Deus agiu no meio, que mostrou a veracidade da pessoa, do próprio Deus verdadeiro, né? Diante de tudo isso, ele entrou naquele estado de, nós chamamos de ostracismo, né? E frustrado, e agiu a ponto... É interessante que você citou, né? Ele foge de uma rainha para preservar a sua vida, porém entra dentro de uma caverna e pede a morte, né? O próprio Davi também passa por isso. Perfeito. E agora é interessante as pessoas que estão nos assistindo entender uma coisa. Todo mundo que passa por isso, Sim, passa porque por algum momento da sua vida ela sofreu um trauma, uma frustração, foi abandonado. E normalmente a depressão ela começa a partir de algum assunto, de alguma situação, né? Não é que você dorme bem e acorda depressivo. Às vezes é uma situação, né? Davi teve problema familiar muito sério. Quer dizer, foram pressões ali, provavelmente também envolvendo ali o seu dia a dia de trabalho. Elias, num contexto também de muita pressão, de perseguição, de angústias, né? E ele fazendo o que era certo, né? Porque o que ele fez era certo. Quando ele ora e fala para que Deus venha e dê a resposta, ele fez o que era certo. Mas o fato dele fazer o que era certo fez com que ele se tornasse uma pessoa perseguida. Mas não sei se você nota também que, às vezes, o fato do próprio Elias, nesse estado depressivo, ele acha que tudo ao seu redor está errado. Você notou que ele disse Quando assim... Davi escreve o Salmo número 6, você vai perceber também que ele, por estar envolvido naquela situação de tristeza, ele começa a dizer que está envolto de lágrimas, como se a cama dele tivesse inundada. Então, a pessoa que ela se encontra, talvez você tenha alguém aí na sua família, né, a pessoa que se encontra nesse estado, ela acaba perdendo um pouco o foco das coisas que estão acontecendo. Agora, é interessante a gente observar, a gente citou Elias, Davi, Paulo também teve tremor no corpo, e tantos outros personagens que passaram por momentos, Jeremias, que passaram por dificuldades. E há essa dificuldade emocional ligada também à área espiritual, como também a dificuldade orgânica. Nós precisamos aprender a separar isso para não começarmos a rotular, porque cada caso é um caso. Há pessoas que ela tem uma dificuldade nos seus neurotransmissores, falta algo. Ela precisa ser medicada, ela precisa ser avaliada. Tem que procurar ajuda do profissional. Tem né? pessoas que ela tem uma dificuldade na área emocional, ela precisa de terapia, ela precisa do lazer, ela precisa do coração alegre, que é um bom remédio. E há a outra linha de pessoas que precisam desse encontro com Deus, desse reavivamento da fé, como esses personagens que nós estamos citando, grandes exemplos que tiveram aí, né, momentos, né, e como nós também, no nosso ministério, no nosso dia a dia, também passamos por dificuldades. Né? Então é interessante a pessoa que está assistindo em casa, que ela precisa diagnosticar e aprender. Cada caso é um caso. Né? E nós que estamos à frente, que estamos cuidando de um rebanho, nós temos que aprender a distinguir esses casos. Né? E há uma necessidade da população enxergar que há um tratamento para isso. Bom, até mesmo entre pregadores famosos do Evangelho,
nós encontramos casos de alguns que tiveram problemas emocionais terríveis. É o caso de Charles Spurgeon, que é considerado o príncipe dos pregadores. Ele também sofreu deste mal e ele mesmo relata no seu discurso, num dos seus livros, que ele teve que lutar com este mal e ele venceu através da fé. Agora, é importante a gente entender, como nós citamos aqui a questão de alguns personagens bíblicos, que isto que acontece, porque a própria Bíblia diz, Elias era um homem sujeito como todos nós. Nós somos semelhantes a ele. Né? Então, o mesmo sentimento que ele tinha, nós temos também, os mesmos sintomas, muitas vezes, essa questão sintomática nós temos também. A questão é, até onde a gente consegue entender isso, como que a gente vai compreender isso, e até onde funciona a nossa fé e a nossa capacidade de entender que essas coisas acontecem e tem solução. Porque quando a gente olha para Elias, a gente percebe o quê? A gente percebe que Elias era um homem que ele achava que tudo ao seu redor, ele estava só. E as pessoas se sentem assim, assim, esse né? é o sintoma de quem está em depressão. Nós não somos Perfeitamente. psicólogos, Não, e nem né? somos. Né? Mas a gente atende gente e é obrigado até a estudar em relação a isso. Não sou nenhum especialista. Mas o primeiro sintoma, pelo menos de depressão, é que a pessoa perde a perspectiva de vida. Ela começa a achar que a vida não vale mais nada, que não vale a pena. Por isso que muitas pessoas em depressão pensam em se matar, pensam em se jogar na frente de um carro. Por quê? Porque ela perde a perspectiva. Ela perde a perspectiva de sonhar, de planejar, de ter um futuro diferente. Né? Por isso que Elias chegou nesse ponto. Então, é muito importante que a pessoa faça como o pastor Leandro disse. Ela tem que reconhecer. Se ela não reconhecer que ela está doente, que ela precisa de ajuda, ninguém vai poder ajudar essa pessoa. Tem outro fator também, pastor, que normalmente quem entra num quadro assim, depressivo, né, síndrome do pânico, ela começa a sofrer, ela não sabe, às vezes, identificar o que está acontecendo, acaba não procurando ajuda, como o pastor Leandro falou, e a família acha que é frescura, acha que não tem nada a ver, que a pessoa está com charme, né? Então, isso tem que estar tomando cuidado para esse detalhe, né? A família desmerece os sintomas e a pessoa acaba ficando pior ainda. Sim. Ok, pastor. Vamos para o nosso terceiro bloco. Voltamos daqui a pouquinho.